Eu venho de longe, eu sou do sertão. Sou Pedro, sou Paulo, Maria e João. Eu sou brasileiro, mas sou estrangeiro, lutei pela paz. Olá a todos e todas. Sejam bem-vindos ao podcast Casa do Migrante Resgatando a História. Eu sou Yara Matias e do meu lado temos o diretor, Padre Antenor Dalla Vecchia. Olá, Padre, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Então, no último episódio, a gente falou sobre a VIM, sobre pousos emergenciais, que não tem nada a ver com o aeroporto. Na verdade, são situações de pessoas que precisavam de um local para passar a noite. E também falamos sobre a pastoral dos latinos. E vamos continuar falando, resgatando novamente sobre a Casa do Migrante, que se iniciou com a VIM. Padre? Ok. Então, os pousos emergenciais foram aqueles que deram possibilidade, abriram brechas, né, para que aos poucos se consolidasse o tema do abrigamento, do acolhimento de pessoas no pernoite, na Casa do Migrante, que foi se tornando Casa do Migrante, na verdade, na medida que o tempo foi passando, né? Porque inicialmente ele tinha mesmo um sentido de albergue, ou seja, um lugar, um espaço onde pudesse acolher as pessoas simplesmente para um pernoite, né? Nós falávamos no nosso último encontro aqui, falávamos sobre a presença do diretor Padre Alberto, sobre os meios de comunicação, sobre o tema da profissionalização e a preocupação com a formação, né, dessas pessoas que chegavam de todos os rincões desse país, né, em busca de um espaço para tentar reconstruir a própria vida. Vimos também, conversamos um pouco sobre esta nova realidade que estava também chegando aqui em São Paulo, particularmente Rio de Janeiro, que eram os imigrantes latino-americanos, particularmente chilenos, argentinos, uruguaios, né, que vinham fugidos das ditaduras militares do seu país. É bom recordar que nós também vivíamos nesse período, né, mais ou menos conforme esses países. Nós também no Brasil, dos 64 a 85, foram praticamente 20 anos de ditaduras, né? Enfim, de um regime que trazia constrangimentos, temor, pavores de toda sorte, né? Bem, a VIM, como a gente vai percebendo, né, ela vai tomando novas nuances, né, novas práticas, até por causa também das novas políticas e práticas, projetos que os próprios governos iam implementando. Mas recordemos, né, que o ano de 82 foi o último, né, ano em que foram oferecidos cursos, né? E segundo a própria pesquisa do nosso amigo Dirceu Cucci, né, ele foi por falta de financiamento dos órgãos públicos para esse tipo de ação, né? Então as atenções já se encontravam voltadas para outras demandas. Por exemplo, na AVIM, né, era a necessidade de contratação de funcionários, era a preocupação com as camas, com as cadeiras, com utensílios de cozinha, né, e para outras questões internas da própria associação, né.
constata-se também nos escritos, nos registros que temos, né, que a VIM vinha sendo dirigida, né, pelo personalismo forte do seu fundador, que comandava a equipe do jornal até um certo ponto, né, a equipe da Ronda Noturna e a própria diretoria. Porém, não há menções nas atas, né, que faça referência, por exemplo, à criação da Ronda Noturna, a questão do jornal, né? Tem uma ata, né, no jornal de março de 1980 que diz o seguinte, textualmente: o pessoal do jornal até o momento não se comunicou conosco. Esse conosco seria com aquela equipe articuladora, né, junto com o seu diretor. O jornal, né, ele vem se mantendo um tanto à parte e ainda não está sendo um veículo nosso, né, sob o nosso controle. Mas estes desencontros deixaram de existir à medida que os serviços, né, da Ronda foram substituídos pela abertura por parte da VIM de um posto de atendimento junto ao terminal rodoviário do Tietê, em junho de 1982. E também nessa data o jornal deixou de ser editado. De toda forma, como vimos anteriormente, né, o jornal tinha se proposto a ser um instrumento, né, um instrumento que ajudasse a levar consciência, né, à sociedade para o tema da mobilidade humana e dos grandes deslocamentos que vinham acontecendo a partir da instalação de indústrias nos grandes centros urbanos, né? Então houve, né, nesta ocasião um deslocamento muito intenso por parte de trabalhadores e trabalhadoras, famílias inteiras que se deslocavam de modo particular do Nordeste no sentido sul. Mas justamente nós dizíamos que a partir do momento em que foram cancelados os serviços de ronda por conta, né, desta instalação de um atendimento junto ao terminal, ainda recordo, né, os assistentes sociais que faziam esse atendimento justamente no terminal rodoviário, né, na estação rodoviária, justamente para fazer desde aí, né, os encaminhamentos necessários. Muitas vezes era uma orientação, era informações sobre aonde fica o bairro tal, né? Eu estou procurando um parente meu que mora nessa região. Então o assistente social, ou as assistentes sociais, porque era mais de uma, aí no terminal rodoviário, tinham esse papel de ajudar, de ser um pouco um apoio, né? Para que os imigrantes não necessitassem estar se deslocando até a sede da VIM para poder receber alguma orientação, como a questão do endereço, né? E isto. Isso que é preocupação, né, com a pessoa que está chegando. Essa preocupação da pessoa não se perder, desse acolhimento, dessa conversa no primeiro momento, porque ela chega aqui assustada. É um lugar totalmente diferente, é o centro, né? Uhum. Então, assusta qualquer um. Então, essa preocupação foi muito, muito sagaz, foi muito interessante eles terem esse ponto. Uhum. E também significativo dentro desse processo observar que no ano de 82 aparece pela primeira vez a palavra albergue. Nós temos uma certa aversão, né, hoje a palavra albergue, mas enfim, naquele então
surgiu esse nome que tem esse sentido de albergamento, de espaço onde as pessoas sem eira nem beira pudessem se estabelecer, né? Pudessem ter esse primeiro momento de apoio. E esta palavra albergue, podemos dizer, é o carimbo definitivo do novo rumo da associação, né? Então isso é interessante perceber dentro desse processo histórico, né? Em outros termos, podemos dizer ainda que é marca definitiva da ruptura da Avin com o seu projeto original, prevalecendo de agora em diante o assistencialismo. Retomemos. A proposta inicial era aquela de acompanhamento, de formação, de cursos mais diversos, né? Era essa o horizonte da AVIM, né? Da Associação dos Voluntários. Mas a partir do momento em que surge este tema de albergamento, né? Está aí, digamos, uma das marcas, né? Que vem como que definir um pouco que a partir de agora já o que é o mais importante, não que não houvesse também, mas o que é mais importante agora é a assistência, ou se quisermos, o assistencialismo, né? Eu acredito que foi pela quantidade de pessoas que foram chegando, né, padre? Sim, pela quantidade de pessoas, mas não só. Também pela questão do que a gente vai ver em seguida também, né? Não só pela quantidade de pessoas, mas porque havia a necessidade de encontrar caminhos para todos, ou seja, o problema do desemprego, né? Ele foi determinante, digamos, nesta questão da assistência, né? Porque de fato a questão da assistência, ela vem a necessidade da assistência sistemática, ela vem a partir de uma carência, né? Que é, por exemplo, da questão do emprego. Agora, se nós nos reportarmos para os dias de hoje, já 2024, né? Nós vamos ver que também isso se faz necessário justamente pela questão do desemprego, pela questão da falta de perspectiva. Se uma pessoa não tem o mínimo de recursos, ela nem pode nem alugar uma casa, né? Então, tudo isso acaba trazendo complicações, né? Então, nos arquivos da instituição AVIM, mais exatamente numa folha manuscrita, né, lê-se: com o passar do tempo ou a cada momento histórico se faz necessário uma avaliação e reinterpretação dos fatos para uma nova resposta aos novos desafios, né? Então, está aí, os novos desafios estão a questão do tema da preocupação da profissionalização dos migrantes que chegavam, né? Se passou ao alojamento. Quer dizer, agora já a preocupação maior acaba se tornando espaços para alojar essas pessoas que chegam e não tem para onde ir, né? Então havia necessidade de solucionar os problemas urgentes, né, que o migrante encontrava, pois já não tinha emprego, não tinha moradia, tratamento médico, tudo isso, né? Então as pessoas acabavam se colocando numa situação, né, de desencontro com aquele sonho primeiro, né? O primeiro sonho foi: eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para, não sei, essa grande cidade, porque aí eu vou, né, resolver o meu problema de carências, né, muito forte que experimentavam, especialmente nas regiões áridas do Nordeste brasileiro, né? Então era importante
que este sonho fosse resgatado, recuperado. Mas como, né? Mas como se os empregos estavam diminuindo, as possibilidades para morar, para viver, estavam escasseando, né? Então, devido ao enorme número dos que procuravam e ao pouco tempo de estadia na casa, se tornou impossível continuar com os cursos profissionalizantes, como a gente falava aí, especialmente na periferia e em outros centros de grande concentração de imigração, né? Mas assim, vejo que nós poderíamos adentrar agora, que podemos até também deixar para um próximo momento, né, um pouco daquilo que foram as nuances, né, no atendimento, algumas características muito particulares que estiveram presentes, né, nesta preocupação de acolher os migrantes, de dar guarida, enfim, e também com os desafios, né, como dizia naquela manifestação, num dos arquivos da instituição, né, com o passar do tempo, né, e a cada momento da história é necessário uma avaliação, uma reinterpretação dos fatos, porque também as respostas elas se colocam também como desafios, como uma dificuldade presente. Sim, sim. Ai, padre, muito obrigada. Queria saber se você quer falar mais alguma coisa, algum ponto. Não, eu creio que é melhor a gente entrar nesse outro tema na próxima vez, né? Porque teremos algumas coisas muito interessantes, especialmente do ponto de vista desta sensibilidade por parte de algumas pessoas, né, no que diz respeito a situações duras, difíceis, prementes que se colocavam diante da realidade e com as carências e dificuldades de respostas. É isso. Ainda bem que existe pessoas que se importam e que têm empatia pelas outras, né? Claro. A gente vê que a Vim, desde o começo, se preocupava com essa sensibilidade, se preocupava com pontos que são cruciais, mas são detalhes, né? E assim as pessoas talvez se sentiam mais acolhidas, né, nesse momento. Bom, muito obrigada a todos. Muito obrigada por mais um episódio vocês assistirem. Estaremos no próximo episódio. Gostaríamos muito que vocês participassem e escutassem a gente. Aqui a gente fala retomando a Casa do Migrante. É uma história da Casa do Migrante para vocês, tá bom? Muito obrigada. Solidariedade a todos. Tchau, tchau. Eu venho de longe